Hello, everybody! Welcome to our live. Deixa eu abrir aqui também. Hello, Lucas! Vamos lá, tamo há uma semana, saudades. Tamo há uma semana aí. Quem participa do nosso grupo, lá na rede social vizinha, tava ciente, né? A Titi avisou lá, enfim. Tiveram mudanças, né? Mudanças ocorreram, já nós vamos falar sobre isso, que eu sei que tá todo mundo curioso. No final da live, hoje eu já tô até com isso em mente, que eu vou ter que reservar um tempo maior no final da live pra gente falar sobre as mudanças que ocorreram semana passada, porque o tanto de gente que me mandou mensagem, eu não consegui responder todo mundo ainda, né? Perguntando sobre o processo, como que ocorreu, enfim. Então, fiquem tranquilos, no final da live a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, pra isso, olha, mudanças que eu já vou falar pra vocês que vai ter, tá? Então, nossas lives agora elas vão ter duração menor, tá? Então, vocês viram aqui que eu mudei nossa meta de curtida, né? Meta de curtida, 50k de curtidas, inclusive, ó, já vamos iniciar agora, porque a nossa live ela vai ter duração de 1 hora, tá? Então, hoje vai ter uma duração um pouquinho maior, porque eu vou acabar estendendo um pouco no final para falar sobre as novidades com vocês. Mas, por conta disso, eu preciso, então, ó, vocês curtiram bastante nossa live. 150k de curtidas em 1 hora vocês conseguem, né? Para liberar o material lá na nossa comunidade, ok? E, além disso, nós vamos ter também agora live de segunda a quinta-feira, tá? Eu até esqueci de mudar aqui na mensagem. Eu tô vendo agora que a mensagem tá de segunda a sexta ainda, né? Vamos modificar. Então, agora vai ser de segunda a quinta-feira, tá, pessoal? No final da live, vou falar novamente com vocês sobre o porquê que houve essas mudanças, quem não tá na nossa comunidade, né, no nosso grupo, por que a Teacher ficou uma semana sem dar aula pra vocês, enfim. Então, fique até o final da live que vocês já vão entender. Que teve muitas pessoas mandando mensagem, mas tá tudo certo, a Teacher tá bem. Vamos lá então, pessoal, vamos iniciar nossa live. Quero todo mundo... Hoje as curtidas estão diferentes, né? Eu tô vendo aqui que tá aparecendo roxinho. Não sei, tá? Ó, até o TikTok mudou. Então, vamos iniciar nossa live de hoje, porque nós vamos pegar um assunto super legal. Estamos iniciando agora a parte do pré-intermediário, que seria ali considerado o nível do módulo 2. Tá? Então, hoje o assunto vai ser modal verbs. Especificamente, nós vamos ver os modal verbs can, could e may. Comentei com vocês também lá no grupo que a gente vai falar sobre esse daqui hoje, tá? Tata, good evening. Maia, hello. Estamos de horário novo, né? O pessoal tá agora entrando na live, tá se adaptando. Enfim, hoje vamos falar sobre modal verbs can, could e may, tá? Então vão comentando aí. Ó, já tem o pessoal comentando pelo novo emprego. No final da live a gente vai falar sobre isso, gente. Mas é uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês. De trabalhar pra empresa americana. Só pra quem quiser voltar no final da live... A Teacher que sempre falava pra vocês sobre conseguir emprego pra fora, trabalhar pra empresa internacional. Eu mesma coloquei a prova e em 3 semanas eu consegui um emprego através do LinkedIn. E no final da live eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, tá? Foi por isso que eu fiquei uma semana ausente, porque eu tô passando por uma adaptação na empresa nova, né? Mas enfim, gente, no final da live a gente comenta sobre isso. Obrigada pelo parabéns. Todo mundo que tem mandado mensagem de apoio. Final da live a gente fala, tá? Vamos lá, então, ó, podem mandando um hi teacher aí, é bom pro engajamento e curtida na tela, hein? Porque nossa live vai ter duração de 1 hora, então temos que bater 150k de curtidas até as 9h15, tá bom? Vamos lá? Então, ó, perdão, eu parei aqui no meio só pra falar quem tá entrando agora, né? Vamos falar sobre os modal verbs can, could e may. Antes da gente entrar na questão de como utilizar cada um desses modal verbs, primeira regrinha que vocês têm que guardar na cabeça de vocês é que esses modal verbs, verbos modais, eles são considerados verbos auxiliares também, tá? Então vamos ver aqui rapidão uma estrutura de frase. Mesmo vocês não conhecendo, eu vou pegar aqui uma estrutura bem básica com o verbo modal can, tá? Olha só, vamos pegar, quer dizer, eu vou pegar uma bem básica. I can speak English.
Quem souber qual é a tradução dessa frase, já coloca aí então, ó. I can speak English. Vamos analisar rapidão essa estrutura? Nós temos aqui, ó, primeiramente, começando com um pronome pessoal. Certo? Mais um verbo modal, que nada mais é do que um verbo auxiliar, mais o verbo principal, tá? Mais o complemento. Por que é importante vocês entenderem que verbos modais, eles são verbos auxiliares? Por conta dele ser um verbo auxiliar, nós não vamos considerar ele o verbo principal. Ele não é o verbo que está sendo conjugado aqui. Por isso que esse segundo verbo, ele não tem o to na frente. Não tem o to na frente. Porque se a gente pensar nessa frase em português, pode ser que vocês vão pensar, nossa, vai ter que colocar o to na frente, né? Ó, porque a gente traduz como se fosse. Eu vi que teve o pessoal que comentou. Eu consigo falar inglês. Porque em português, o verbo que está sendo conjugado é o verbo conseguir, certo? No inglês, o can, que é o que a gente está traduzindo como se fosse o conseguir, ele não está sendo conjugado. Ele está apenas auxiliando a frase, e nesse caso ele está auxiliando para indicar que estamos falando de uma habilidade, de capacidade, tá bom? Então, na verdade, o verbo que está sendo conjugado é o verbo speak, é o verbo falar. Então, por isso que sempre que você tem um modal e um verbo, não coloca o to na frente do próximo verbo, porque ele é o verbo principal, ele que está sendo conjugado. Não pensa que porque no português, né, esse verbo termina em R, tá no infinitivo, vou colocar o to na frente no inglês, né? Não coloca porque ele é o verbo principal, tá? Então, sempre que você estiver utilizando um verbo modal, o verbo que vem logo em seguida, você deixa ele sem o to, tá? Você deixa ele na sua forma infinitiva, só que sem o to, tá bom? Pegaram ali? Manda aí um joinha pra teacher pra ver se vocês entenderam. Deixa eu ver como é que tá ali de compreensão. Já manchei o quadro, peraí. Eu vou parar de usar isso. Tá manchando. Entendi não. Que parte você não entende? Ah, porque você chegou agora, Juan. Juan, você vai pegar mais ali nos exemplos, na prática. Aya comentou que sim. Certo. O pessoal que pegou ali a explicação, vamos falar de novo, tá? Nós vamos falar de novo disso, porque a prática hoje vai ser só com esses verbos modais. Mas, ó, de novo, só para revisar, olha que essa estrutura. Essa frase nós temos pronome pessoal, verbo modal can, verbo principal speak e o complemento. Um verbo modal junto de um verbo principal, esse verbo principal não coloca o to na frente, tá? Essa é a regrinha que você tem que lembrar, tá bom? Vamos continuar, vocês vão pegar melhor isso na prática. Agora, vamos falar sobre os usos desses 3 verbos modais. Eles são parecidos, inclusive eles têm um uso em comum entre eles, né? Vou apagar então aqui. Fiquem tranquilos que essa aula ela fica salva na rede social vizinha, tá? Nossa, tá tudo manchando hoje. Putz, eu acho que isso aqui não foi... Achei que ia ser melhor, acho que não foi não. Vou pegar ali o Veja. Ó, já coloquem aí, qual que é o verbo modal? Quando que utilizamos o verbo modal can? Quem já souber, vai colocando que a gente vai rapidão tirar esse... Eu fico agoniada com essa... Quando o quadro ele fica manchado. Já vão colocando. Quando que utilizamos, quais os contextos que nós utilizamos o verbo modal can? Vamos começar por ele, ok? Vou passar também para tirar. Ainda. Vamos lá? Ninguém sabe? Olha, o verbo modal can, nós vamos utilizar ele em quais contextos? Para falar de capacidade, habilidade e permissão. Vou colocar então aqui para vocês, tá? Olha, começando então pelo can, tá?
Vamos lá. Habilidade, capacidade. A gente acabou de ver, inclusive, um exemplo disso, né? Capacidade e permissão. Quando nós falamos de habilidade e capacidade, pensamos geralmente ali no verbo conseguir, certo? No verbo poder, conseguir, poder. Então, por isso que tem muitas pessoas que acabam traduzindo como se fossem esses dois verbos, tá? Só que assim, lembra que eu falei anteriormente? Como é um verbo auxiliar, você vai pensar mais no contexto que é utilizado. Pensa mais no contexto do que na tradução, tá? Então, nós vimos lá, eu consigo falar inglês, I can speak English, porque eu estou falando de uma habilidade, uma capacidade. Permissão, quando nós vamos utilizar? Ó, por exemplo, quero inclusive você já colocou nessa frase a tradução. Agora eu quero pedir permissão. Eu posso ir ao banheiro? Permissão, pessoal, banheiro, é o que todos eles vão ter em comum, tá? O que vai mudar do can pro could pro may? É ali o grau de formalidade, tá? Então, se você não quer ser muito formal, o mais informal, você vai acabar utilizando can. Então, ó, essa frase, eu posso ir ao banheiro? Eu poderia mudar para eu poderia ir ao banheiro? Já tem ali, expressa uma formalidade, um nível maior de formalidade, certo? Então, nesse caso, se eu quero expressar mais formalidade, posso utilizar o could. Se eu quiser ser mais formal ainda, eu posso utilizar o may, tá? Maciel, nesse caso, nós não vamos utilizar o would. O would, você pode utilizar se você quiser se expressar ali, desejo, eu gostaria de ir ao banheiro. I would like to go to the bathroom. Nesse caso aqui de permissão, nós vamos utilizar um desses três, tá? Então, ó, já tô até falando pra vocês o que eles têm em comum, tá? Can, could e may, eles têm em comum aqui a permissão, ok? Hello, everyone! Todo mundo tá entrando. Isso! E aí, olha o que acontece. Como a Rosa colocou ali. Quando nós vamos... Agora, quer dizer, esqueci de colocar ponto de interrogação, perdão. Pessoal, quem achou que era afirmativa, perdão, ficou faltando ponto de interrogação. Vamos então refazer. Pergunta, como o posso, né, o can, ele é um verbo auxiliar? O que a gente já aprendeu em estruturas passadas? Que o verbo auxiliar, ele muda de lugar com o sujeito, que nesse caso é o eu. Então, para eles, a estrutura vai ficar como se fosse o posso eu ir ao banheiro? Entendeu? Então, você coloca esse posso ali na frente, tá? Can I, aí o verbo ir, go, não coloco o to na frente, porque o can é só um verbo auxiliar. Esse daqui que é o verbo principal. Can I go ao, para, né, deslocamento, to the bathroom. Ok? Se você quiser ser um pouco mais formal, pode substituir aqui por could, que seria mais um poderia. Eu poderia, could I go to the bathroom? Ou may, que é o mais formal de todos, tá? May I go to the bathroom? Ok? Para falar de permissão especificamente, tá bom? Então, grava aí, can, habilidade, capacidade e permissão. Mais uma observação. Vamos sempre utilizar o can para falar de habilidade e capacidade no presente, tá? Então, se vocês forem falar de habilidade e capacidade no passado, aí a gente vai entrar na questão aqui do could. Olha só essa diferença. Eu consigo falar inglês. Para eu falar, eu conseguia falar inglês, não consigo mais. Ou eu consigo, não sei, dar um mortal, né? Tem gente que com o tempo, quando a gente é criança na piscina ali, eu acho que hoje em dia eu não consigo mais dar mortal na piscina. Então, pra mim, essa é uma habilidade que eu não vou nem tentar. Eu tenho certeza que é uma past ability minha, né? Que eu falaria I could, eu conseguia, não consigo mais, tá?
Então, nesse caso, para falar do passado, vamos utilizar o could. Não vamos utilizar o can nunca para falar do passado, tá? Então, ó, dá um joinha aí se vocês já entenderam aqui o can, para eu passar rapidamente aqui pro could. Por mais que assim, né, eu já comentei bastante sobre todos os outros. Vai repetir um pouquinho. Mas enfim, ó, dá aí um joinha. E pessoal, estamos ó, em 24k de curtidas. Nossa meta é 150k de curtidas até o final da live. A live ela encerra 9h15. Hoje vai durar um pouquinho mais só porque temos coisas pra falar, né? Mas, de qualquer forma, vocês têm que bater até 9h15. Em 9h15, vocês têm que bater a nossa meta pra liberar o material lá na nossa rede social vizinha, que é o material com as frases da aula de hoje, mais um quiz de fixação, ok? Eu vi que o pessoal tava comentando que sim, então já vou apagar, ok? Ó. Nossa, gente, o que tá acontecendo com o meu quadro? Não ficava assim antes, não. Tá manchando muito. Nossa, e fica horroroso. Que isso? Enfim, eu vou falando, pra não gastar tempo, pra não desperdiçar tempo, eu vou falando e depois eu vou colocando aqui, tá? Agora nós vamos falar do nosso verbo modal could, tá? Então, igual o can, ele também vai falar de habilidade, capacidade, só que nesse caso, para habilidade e capacidade, vai ser no passado, tá? Eu acho que já dá pra eu escrever aqui, ó. Então, could, habilidade, eu podia ter mantido, né? E capacidade, vou colocar aqui, ó. Capacidade no passado. No passado. Vamos pegar então isso daqui primeiro? Vamos lá. O que eu acabei de falar? Uma habilidade no passado. Vamos falar ainda do eu conseguia, tá? Falar inglês. Vamos lá. Eu conseguia falar inglês. Não tenho mais essa habilidade, tá? Então, nesse caso, eu vou utilizar o verbo modal could. Eu quero agora vocês digitando como é que vai ficar, coloca aí no chat, como é que vai ficar essa frase em inglês. Tô muito feliz que ela não nos abandonou. Não abandonei vocês, pessoal. Não abandonei, no final da live a gente comenta. Enfim, vamos manter as lives. Só tivemos que fazer algumas mudanças, né? As lives agora serão de segunda, inclusive tá errado aqui, né? Ainda tá de segunda a sexta. As lives serão, na verdade, de segunda a quinta-feira, tá? E por enquanto, porque eu ainda não tô com o meu horário oficial ainda. Por enquanto, nossas lives elas serão começarão às 8h15, tá? Talvez mude no futuro. Eu vou avisar vocês lá no nosso grupo, na nossa comunidade. Então fiquem atentos, tá? Vamos lá? I could speak English. Exatamente, o pessoal tá comentando. Então aqui eu falo I, passado, could speak English. Ok? Exatamente. Então, primeiro, habilidade e capacidade no passado. Agora, o could, ele também é utilizado para falar de permissão ou também para fazer pedidos, tá? Então, ó, que meio que entra na permissão, né? Mas é um pouquinho diferente. Então, ó, pedidos e... Vou colocar aqui também. Permissão, tá? Vamos lá? Could, pedidos. Muito comum em restaurante. Olha só, eu quero pedir um copo d'água. Tem duas formas de eu fazer pedidos em inglês. O de hoje, nós vamos focar no could, porque é o verbo modal que nós estamos pegando. Então, o primeiro seria como se fosse, vou colocar a tradução como se fosse em português, tá? É como se fosse isso, ó. Eu poderia ter um copo d'água?
Olha só, eu coloquei exatamente como seria a tradução, só para vocês entenderem a estrutura deles, tá? Então, essa é a primeira estrutura utilizando o could. O could é como se fosse esse poderia, tá? Não se esqueçam que, como é uma pergunta, ele tem que vir na frente do sujeito. Lembrem-se, can, could, may, eles são verbos modais. Verbos modais, o que eles são? Auxiliares. Verbos auxiliares, já aprendemos isso em estruturas passadas. Eles, em perguntas, trocam de lugar com o sujeito da frase, tá? Então, ele vai vir pra frente do sujeito. Como se fosse, poderia eu ter um copo d'água? Ok? Então, aqui, essa frase vai ficar o could na frente, tá? Could I, verbo ter sem o to na frente, porque é um verbo modal aqui, né? Could I have a copo, cup of water? Então, essa primeira forma de você poder fazer um pedido em inglês. Could I have a cup of water? Bem comum para se utilizar em restaurantes, tá bom? Quando você vai fazer um pedido, ok? Eles utilizam could I have, could I get. Get tem vários significados esse verbo, né? Um dos significados é para receber também. Então, por isso que você pode utilizar para pedidos. Sei lá, eu quero pedir um hambúrguer. Eu não sei, um cheeseburger. Could I get a cheeseburger? Utilizo get. Could I get a cheeseburger? Bem utilizado, bem comum, tá? Então, pegar aqui, ó, para falar, né, pedidos. E olha só, permissão eu já falei antes, tá? Permissão é só aquela questão de você ser um pouquinho mais formal do que o can. Eu poderia ir ao banheiro? Eu não vou repetir essa frase, porque o nosso tempo é curto, então vocês já sabem como é que é, né? Eu poderia ir ao banheiro? Could I go to the bathroom? A gente já viu no início da aula, quando a gente pegou o can, eu já fiz o exercício com o can, could e may. Então, não vou repetir. Cadê aqui, ó? Pegar ali, dá um joinha. Daqui a pouco a gente vai pegar e praticar. Vamos pegar as frases de prática, ok? Por último, inclusive ele é bem simples, né? Nós vamos falar desse may. Esse may, ele vai ter dois usos, tá? Primeiro que nós vimos já hoje é para falar de permissão, para pedir permissão, né? Permissão. E o segundo é para falar de possibilidade, que assim, é como se fosse, ele é parecido com a questão de permissão, né? Porque permissão é sempre pergunta. É o poder de pergunta, né? Possibilidade está afirmando possibilidade de algo ocorrer. Então, de um evento ocorrer, tá? Então, peraí, pessoal. Rapidão. Ok, já. Então, permissão vai ser só o mais formal. Por exemplo, may I go to the bathroom? Eu poderia ir ao banheiro. Agora, falando de possibilidade, que é o que está faltando hoje, ok? Pode chover amanhã. Pode chover amanhã. Eu não vou complicar muita frase não pra vocês. Chover amanhã. Que é como um talvez chova amanhã, né? Pensem nesse may como se fosse também o talvez, tá? Poderá, é verdade, Júnior, poderá chover amanhã. Olha, deixa eu ver o que vocês vão comentar, ó. Ele utiliza no passado, presente ou futuro. O may é que, então, como o may ele é para falar de permissão no presente, tá? E possibilidade é que, assim, você tá falando de um evento que pode acontecer.
Geralmente você vai utilizar, como você tá falando de algo... Você tá falando de algo no futuro, mas você não vai utilizar uma estrutura no futuro. O que você vai utilizar é talvez advérbios de tempo que indicam tempo futuro. Então você vai, nesse caso aqui, ó, utilizamos o amanhã, tomorrow. Só que você não vai utilizar a estrutura do futuro. Qual é a estrutura do futuro, né? A gente vai ver futuramente. Will, going to, tá? Você vai utilizar o verbo modal, você vai utilizar o may. Então só para não confundir, mas óbvio, você tá falando de um evento futuro, mas não é uma estrutura do simple future, por exemplo, tá? Então, Então nesse caso, olha só. Pode chover amanhã? Esse pode, ele tá sozinho, o sujeito tá oculto no português, mas no inglês não pode. Essa regra eu repito aqui sempre para vocês. Como eu estou falando do tempo, né? Então eu vou utilizar o neutro. Eu vou utilizar aqui o pronome neutro para me referir ao tempo, tá? It may, que está falando da possibilidade. Verbo chover, não coloco o to na frente. Verbo modal mais verbo principal, não tem verbo, não tem to. It may rain tomorrow. It may rain tomorrow. Estou falando de possibilidade, tá bom? Então, can, could e may. Os primeiros verbos modais que pegamos. Isso aqui é parte 1, tá? Amanhã tem mais. Amanhã vamos pegar a parte 2. Eu vou dividir em 3 partes esses verbos modais, tá bom? Então, amanhã nós vamos pegar mais outros 3 verbos modais para estudar, ok? Hoje vamos focar nesses. Eu escolhi esses porque eles são parecidos, eles têm usos parecidos, né? Maybe it will rain, it will be raining tomorrow. Tá errado? Essa frase, ela tá estranha, ela não tá... Como é que eu posso falar? A estrutura dela, primeiramente, né? Você utilizar o maybe para falar do futuro, não tá errado, você até pode utilizar, só que não é uma combinação que os nativos utilizariam. Melhor você utilizar o may com tá aqui, it may rain tomorrow, ou o will. Porque o will, ele também é verbo modal. A gente já vai ver isso numa próxima live, que o will, mesmo que utilizado para falar do futuro, ele também é verbo modal. Então, utiliza um ou outro, tá? Vamos lá? Então, ó, vamos passar agora para a prática. Pessoal, tap na telinha, estamos em 54k de curtidas. Nossa meta hoje é 150k, hein? Para liberar o material, vou mostrar aqui para vocês qual material vocês vão estar liberando lá no grupo. Ó, é esse daqui, ó. Eu tava procurando, tava na minha mão. Esse daqui, ó, vocês estão vendo? Agora a gente vai passar para as frases desse material. Se você não está no grupo, é só você ir lá na rede social vizinha da Teacher. Essa daqui, ó, tá vendo? Você vai pesquisar por Teacher Camila Otaviano. E no link da bio, você vai clicar no 4º botão. Olha só. Aqui no TikTok, eu não coloco mais aqui porque sempre dá erro. Ele não redireciona direito. Então, eu acabei deixando só a opção lá na rede social vizinha. Vai cair nessa página, tá vendo aqui, ó? Grupo Zap Teacher Camila. Você vai clicar nesse 4º botão. E aí você vai entrar aqui. Ok? Deixa eu até ir pro final, né? Você vai entrar aqui no grupo que é por onde eu encaminho essas frases para vocês. O quiz de fixação. Caso vocês atinjam, né? Batam a nossa meta. Ok? Então, precisamos bater nossa meta de 150k de curtidas até 9h15. Nós iniciamos 8h15, tá? O nosso novo horário agora, pessoal. Vamos lá? Então, ó, deixa eu apagar aqui. Agora, nós vamos passar, então, para as frases desse material. Porque é com as frases desse material que vamos colocar à prova se vocês entenderam. Se vocês agora vão conseguir utilizar os verbos modais. Nossa, tá bem ruim. Nossa, isso não acontecia. Começou agora. Será que eu passei algum produto nesse quadro que tá deixando ele assim? Sempre passei Veja, nunca deu problema. Agora, hoje tá... Eu acho que, na verdade, é um lencinho que eu tô usando. Tô devendo pra vocês um apagador bom faz tempo, né? Pra eu conseguir
limpar esse quadro e não ficar deixando essas manchas. A teacher vai correr atrás disso. Vamos lá? Então, ó, agora eu quero vocês participando bastante, hein? Coloquem aí no chat. Como eu já fiz a afirmativa, eu já vou passar direto para uma negativa agora, tá? Olha só. Eu não posso ficar até mais tarde. Será que vai caber o hoje? Não vai. Inclusive, já tá até... Deixa eu colocar mais pra cá. Já tá até cortando, né? Nossa, peraí, pessoal. Faz só uma semana que eu não mexo, eu não sei mais mexer. Até mais tarde... Hoje, vou colocar aqui embaixo. Então, vamos lá. Eu não posso ficar até mais tarde hoje. Quero vocês já comentando como é que vai ficar essa frase. Vamos lá, tap na telinha, ó, já estamos em 64k de curtidas. Isso aí, pessoal. Tap na telinha. Pra quem tá chegando agora, não sabe o que é tap na telinha, é basicamente vocês ficarem, ó. Cadê a teacher Camila lá? Vocês ficarem dando curtida, tá vendo, ó? A curtida tá até diferente. Ficar dando curtida, assim você vai estar apoiando a teacher e também vai estar ajudando seus colegas, né, a desbloquear para todo mundo lá na nossa rede, na nossa comunidade, no nosso grupo, o material com as frases da aula de hoje gratuitamente. Então, vamos lá. Eu não posso ficar até mais tarde hoje. Eu estou falando aqui de, né, nesse caso, de uma impossibilidade de não poder, certo? Então, estou utilizando aqui o verbo, inclusive, poder no português. Estou falando no presente. Estou utilizando uma negativa. Então, ó, mais uma coisa, mais uma observação. Verbo modal, como é auxiliar, ele vai sempre vir na frente do não, tá? Então, aqui, inclusive, vamos daqui a pouco ver que tem como fazer até uma contração entre esse modal e esse não, tá? Aqui nós temos quais possibilidades? Por se tratar de presente, eu posso falar do can, tá? Eu posso falar do can, falar de permissão ali, né? De eu não ter permissão de poder ficar na sua casa. Posso utilizar o can't, tá? Could não posso, porque senão fica parecendo que eu tô falando no passado. May, por conta de ser uma negativa, a combinação não fica muito legal, tá? I may not. Fica muito formal, não fica legal, por mais que nós estamos falando de ali também permissão, né? Combinação aqui, melhor com o can. Então, vamos utilizar ele, tá? Essa frase então vai ficar, ó, coloca o posso na frente, tá? I, sem a contração primeiro. I cannot, tá? Stay, inclusive quando a gente faz junto. Já vou corrigir, vamos lá. I cannot stay. Até mais tarde, esse até, eu poderia utilizar o until, mas nem é necessário, eu posso utilizar só o till, tá? I can't stay till late, que é o mais tarde, tá? Hoje, today. Então vamos lá, deixa eu na verdade já fazer aqui uma correção. Quando a gente coloca esses dois juntos, fica assim, ó, I cannot. Isso aqui não é muito comum utilizar, tá? O que a gente geralmente vai fazer? Vamos fazer aqui uma contração entre esses dois, entre essas duas palavras. Contração é quando nós juntamos o can e o not. Nesse caso, vai ficar a palavra can't. Legal utilizar contrações, porque você vai estar deixando a frase mais fluida, você vai evitar de ter que fazer pausa, tá? Então, nesse caso, se nós formos pronunciar com essa contração, vai ficar I can't stay till late today, tá? Então, esse till vai ser esse até aqui, ok? Por que nesse caso eu utilizei stay? Porque agora sim estou falando de permanecer. Eu sempre bato nessa tecla com vocês de não confundir o verbo stay com, qual é o outro verbo? Com o verbo de estar, né? Nesse caso de permanecer, então por isso que eu vou utilizar o verbo stay. I can't stay till late today. Eu não posso ficar até tarde de hoje, ok? Negativo, eu utilizei também aqui o not, tá? Vamos lá? Deixa eu ver se teve alguma pergunta. Acho que não.
As aulas ficam gravadas? Ficam, só que elas não ficam gravadas nessa rede social. Elas ficam gravadas no canal, na rede vizinha. É só você pesquisar por Teacher Camila Otaviano na rede vizinha que você acha lá. E tem, eu acho que tá faltando uma live, né, pessoal? Tá faltando a live passada. É que eu não tava conseguindo fazer download da live passada. Eu não sei porquê, tá dando erro. Mas eu vou ainda tentar resolver a situação pra eu conseguir postar lá pra vocês. Só tá faltando a live passada por conta do erro que deu na plataforma. Mas todas as outras lives estão postadas lá, ok? Vamos agora de interrogativa, ok? Olha só, pra gente conseguir pegar de tudo, vou fazer o número 4, tá? Uma pergunta. Você poderia repetir a pergunta, por favor? Olha só. Poderia, né? Eu tô sendo formal, estou sendo educada, estou sendo... Não que você seria mal educada falando você pode no português, né? Só que é uma forma de ser um pouquinho mais educado, né? Poderia ser um pouco mais formal. Tô tentando fazer de um jeito que não fique tão manchado o quadro. Então, ó, você poderia... Já vou comentando aí. Repetir isso. A pergunta, por favor. Nossa, tá cortando muito hoje, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais pra trás. Pera aí. Agora eu acho que tá pegando, mas tá. Então vamos lá. Você poderia repetir a pergunta, por favor? Como é que vai ficar em inglês? Como faço para assistir a primeira aula? Deixa eu mostrar, enquanto vocês vão comentando, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Lá na rede vizinha, nessa daqui, ó. Começa com I, rosinha. Vocês sabem que rede vizinha é essa, né? Vocês vão pesquisar por Teacher Camila Otaviano. Por quê? O link da bio dessa rede social tem tudo, tá? Nesse link vocês conseguem acessar o grupo do Zap, que é gratuito, que é a nossa comunidade, por onde eu mando pra vocês os materiais, o quiz de fixação, gratuito, tá, gente? Então, ó, aqui no quarto grupo, Zap Teacher Camila. Continue, ó, I accept, continue to destination. Vocês conseguem acessar aqui o grupo, ó, já tem o pessoal entrando, tá? E para quem quiser assistir as lives passadas que já estão salvas, também aqui nesse link, tô tentando voltar. Ó, também nesse link lá da rede social vizinha, cliquei sem querer, gente. Vocês vão aqui no final, clicar em canal, tananã. Na playlist live TikTok, vocês vão ter acesso a todas as nossas lives, com exceção da última que deu aquele erro. Live TikTok intensivo 45 dias. Desde a primeira aula. Opa, primeira aula aqui. Tá? Então, assim vocês conseguem acessar todo o conteúdo já salvo, pronto, ok? Quero começar do zero. Então, Adeilson, começar do zero dessa forma, tá? Vamos lá? Olha, você poderia repetir a pergunta, por favor? Essa frase, por se tratar de algo mais formal, eu posso utilizar. E também por se tratar de um pedido, né? Eu posso utilizar o could ou o may, tá? O may, ele é muito formal. Então, raramente, não raramente, é assim, uma situação muito formal, você vai utilizar o may. E nem sempre é uma situação super formal, né? O que é uma situação super formal? Depende do seu ponto de vista. Eu vou utilizar um exemplo assim, que é bem formal mesmo. É você falando com a rainha da Inglaterra. Uma situação bem informal, né? Falar ali com o príncipe, o rei, né? Hoje em dia, Charles, nem me lembro o nome dele. Enfim, eu considero isso uma situação bem formal, então eu utilizaria ali o may, talvez para me referir a ele. Se não é uma situação tão formal assim, não é necessário sempre utilizar o may. Pode ficar ali no could, que você já vai estar sendo educado, tá? Então eu vou fazer aqui essa frase no could, utilizando o could, tá bom? Então, ó, essa daqui vai ficar... pergunta, lembra de colocar o poderia na frente, tá?
Could you repetir? Repeat. A pergunta, olha só o artigo a, ou a, os e as, the question. Please, por favor. Além disso, eu adicionei um please no final, né? Pra ser mais educada ainda, exatamente. Could you repeat the question, please? O please, se vocês quisessem, dava até pra colocar também aqui, ó. Could you please? Você poderia, por favor? Que nem no português, né? A estrutura ela não ficaria diferente, não. Could you please? Exatamente, o bem seria tipo um por obséquio, aquelas, né? Bem formal. É, como se fosse. Podemos pensar dessa forma. Entendeu? Então, ó, could you repeat the question, please? Ok? Pegaram ali, né? Vamos agora de uma afirmativa. Deixa eu ver aqui. Estou pegando tudo, ó, todas essas frases estou pegando lá do nosso material, que se vocês baterem nossa meta de curtidas, que é 150k, vocês têm mais 20 minutinhos. Vocês têm mais 20 minutinhos para bater 150k, hein? Vocês vão desbloquear lá no nosso grupo. Cadê, ó? Número 3, eu vou utilizar aqui da afirmativa, tá? Nós talvez terminemos a aula mais cedo. Eu utilizei o talvez aqui só para vocês perceberem ali a questão de falar de uma possibilidade, tá? Nós talvez terminemos a aula mais cedo. Vamos utilizar nesse caso aqui um modal, tá? Eu sei que tem um outro verbo não. Eu sei que tem uma outra palavra que podemos utilizar para falar talvez em inglês. Mas não vamos focar nela hoje, vamos falar aqui, vamos tentar utilizar um desses verbos modais. Qual que é o verbo modal que utilizamos para falar numa afirmativa de possibilidade? Comentem aí. Então, ó, nós talvez terminemos, nem me lembro mais. A aula mais cedo. A aula mais cedo. Vamos lá. Como é que vai ficar essa frase? O pessoal tá comentando maybe. Depois nós vamos ver um outro... que inclusive também é verbo modal, né? Um outro verbo modal. Eu poderia ter incluído ele na aula de hoje. Verdade, eu tinha esquecido dele. Tem o might, talvez. Mas enfim, vamos focar então. Já vi o pessoal comentar lá em cima? O may, tá? Então vamos utilizar o may agora. Mas realmente, eu tinha até me esquecido, né? Também tem o verbo modal might. Que ele só se utiliza para falar de possibilidade. Ele é realmente o talvez, né? Eu vou fazer até com os dois. Eu vou dar as duas... Vou colocar aqui embaixo para vocês verem que tem as duas possibilidades, tá? O maybe, nesse caso, não vamos poder utilizar porque maybe não é verbo, tá? Então, por ele não ser verbo, a estrutura, ele vai diferente, tá? Na frase, ele sempre é colocado numa posição diferente, tá? Então, vamos pensar ali no may ou no might, ok? Nós talvez terminemos, ok? We may... Verbo terminar. Não coloca o to na frente. We may finish a aula. The class. Mais cedo. Já nós vamos falar sobre isso, mas hoje já dou um spoiler. Como eu estou falando aqui, estou comparando, né, mais cedo que o normal, eu vou utilizar aqui no final nesse caso, esse aditivo, o sufixo er, tá? Então, aqui está incorreto falar more early. Não existe, porque early, como é ali, aditivos de até 2 sílabas, vamos aprender isso semana que vem, nós não adicionamos o more na frente. Na verdade, nós adicionamos um sufixo no final, er. Então, dando um spoiler, mas semana que vem nós vamos pegar essa regrinha, tá? The class earlier. Então, ó, early é cedo. A gente vai substituir esse Y por um I, E, R. E aí, esse IR é como se fosse esse mais.
tá? Earlier, mais cedo. We may finish the class earlier. O que vocês poderiam fazer também, que eu tava comentando antes, né, que eu acabei esquecendo de colocar esse verbo modal aqui para nós aprendermos hoje. Também pode utilizar o might. O might também é um verbo modal para falar de possibilidade de ação. We might finish the class earlier, ok? Poderia ser também qualquer um desses dois, tá bom? O pessoal tava perguntando antes, e o verbo modal should, would, must. Vamos falar desses verbos modais nas próximas aulas. Hoje, parte 1, modal verbs. Hoje nós pegamos can, could e may. Nas próximas aulas, amanhã, por exemplo, nós vamos pegar esses outros verbos modais. Fiquem tranquilos que a teacher não esqueceu deles, é porque eu dividi, tá? Dividi a aula dos modais. Eu erro coisa boba, troquei o the pelo a. É artigo, né? Fica tranquilo, Lucas. Depois você vai no automático. É que é tudo artigo, mas realmente, né? O the nesse caso, qual que é a diferença, pessoal? Eu acho que você trocou porque o a parece a mesma coisa, né? E a em português. The é o artigo definido, tá bom, pessoal? O, a, os e as. O no inglês, ele é o indefinido, que no português seria um ou uma. Um menino ou menino. Tem uma diferença, né? O menino, eu estou falando de um menino específico, definido. Um menino qualquer, indefinido. Então, no inglês, tem essa diferença também, ok? Pessoal de Angola, que legal! Nossas lives ocorrem de... Tá errado aqui, tá? Tá escrito de segunda a sexta? Antes era, agora vai ser de segunda a quinta-feira, tá, pessoal? Segunda a quinta-feira, 8h15 da noite. Por enquanto, vamos ter esse horário. Eu ainda já vou comentar com vocês. Talvez esse horário mude de novo. Mas, enfim, vocês já vão entender. No final da live, a gente vai comentar sobre isso, né? Vamos comentar sobre o porquê que a teacher esteve ausente por uma semana, né? O que aconteceu? O pessoal que tá lá no nosso grupo já sabe, né? Que a teacher já comentou, já compartilhei com vocês até o vídeo, enfim. Daqui a pouco a gente já fala. Inclusive, ó, já estamos quase chegando no final. Vamos fazer então a nossa última frase. E aí entra nessa questão que todo mundo quer saber, né? Sobre como arranjar emprego nos Estados Unidos, a experiência da teacher que ocorreu agora. Vou compartilhar ao vivo com vocês como que a teacher em 3 semanas, sem brincadeira, 3 semanas, conseguiu um emprego. Já dando um spoiler do que aconteceu, né? A teacher, ela tá agora com emprego agora tá trabalhando internacional, né? Emprego na gringa, trabalhando remoto no Brasil. E eu consegui isso em 3 semanas. Então a gente já comenta como foi que isso tudo aconteceu. Bem loucura, eu não esperava que fosse acontecer tão rápido, mas aconteceu. Vamos então finalizar com uma negativa. Deixa eu ver aqui, ó. O que a gente não fez? A gente já fez de tudo, né? Então, pode ser qualquer um. Ó, vou fazer o número 8. Ela não pode dirigir à noite, ok? Ela não pode dirigir à noite. Vamos lá? Ela não pode dirigir à noite. Como é que vai ficar essa frase? Olha só, estou falando de uma ação no presente. Na verdade, uma ação um fato, né? Pelo jeito da menina, ela não pode. Ou ela, quer dizer, eu posso estar falando de um fato, ou tu posso estar falando da permissão, que ela não tem permissão nem hoje nem amanhã para dirigir de noite, tá? Então, como eu estou falando de algo no presente, qual desses verbos modais é o melhor para se utilizar quando nós estamos falando? Depende do contexto, né? Que pode ser, talvez, que ela não tem capacidade de dirigir de noite, ou para falar que ela realmente só não tem permissão. Eu tô vendo que o pessoal tá tudo comentando. O can, tá? Vamos utilizar o can nesse caso. Como é uma negativa, já tô vendo vocês fazendo aí a contração. Podemos fazer a contração do can e o not, que vai ficar can't, né? Então, lembra só de colocar, então, pode na frente do não, né? Essa frase, então, vai ficar, ó, she can not, faz já a contração, ó, she can't dirigir, drive, preposição para falar do período da noite, at night. She can't drive at night, tá?
Então, ó, essas frases, falta bem pouco para vocês baterem a nossa meta de curtidas. Vocês têm mais 10 minutinhos aí pra gente bater 150k de curtidas. Essas frases eu tirei aqui do nosso material da aula de hoje, verbos modais can, could e may. E vocês podem ter acesso a eles batendo a nossa meta. E depois da teacher, se vocês baterem nossa meta até o final da live, vou compartilhar com vocês lá na nossa comunidade, do nosso grupo do Zap, que é gratuito. Como é que você faz para entrar? Vou então ensinar vocês agora, ó. Vocês vão pesquisar a teacher na rede social vizinha. Essa daqui, que é rosinha, começa com a letra I. Não posso ficar falando aqui porque senão eu tomo restrição. Mas vocês sabem qual rede social é essa. Vocês vão pesquisar por Teacher Camila Ottaviano. Teacher Camila Ottaviano. É o mesmo arroba aqui do TikTok, tá? E aí vocês vão clicar nesse link da bio. Por esse link vocês vão então conseguir acessar o grupo, que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Ele é gratuito, vocês não tem que pagar nada pra entrar. E o grupo é pra eu mandar os materiais pra vocês, avisos, tá? É o quarto botão, tá vendo aqui, ó, grupo Zap Teacher Camila. I accept, continue to destination. Agora foi. O pessoal já tá até entrando, ó, durante a live bastante gente entrou. Tá vendo aqui? Então esse é o grupo que eu mando pra vocês, os materiais, tá? Os vídeos pra vocês assistirem, enfim. Então quem quiser, entra lá. E além disso, as lives elas ficam salvas. Como você faz pra acessar? Também nesse mesmo link da rede social vizinha, só que agora você vai pro botão ali no final. Esse daqui, ó, canal Tananã. E aí você vai na parte de playlist. Tá vendo aqui, ó? Playlists. Lives TikTok intensivo 45 dias. Ó, já tem gente indo lá. Pronto. E aí vocês conseguem ter acesso às nossas lives passadas, tá bom? Desde a live número 1, elas ficam salvas lá. Que é desde o nível iniciante, tá bom? Deixa eu ver, ó. Prof, o A agora é at. Opa. Não, na verdade é porque esse A é de noite, preposição, tá? Então, esse A não é artigo, tá? O A de artigo definido, a menina, o menino, os pets. Nesse caso de ser artigo definido, que você vai utilizar o the no inglês, tá? Cuidado para não confundir, aqui é preposição, tá? Aqui, preposição é at para falar do período da noite. De nada, estrela. Então vamos lá, pessoal. O pessoal tava semana toda mandando mensagem pra mim. Então deixa eu já falar as seguintes mudanças que teremos aqui na live. Primeiramente, que live antes era de segunda a sexta. Vocês viam que sexta-feira eu sempre tinha programa pra dar live pra vocês, né? Sempre acabava dando alguma coisa. Era o dia que eu acabava faltando. Então eu já até tirei da minha agenda. Porque agora a teacher ela tá um pouquinho sobrecarregada. Mas tudo bem, vamos continuar com as lives. Então, nossas lives vão ser de segunda a quinta-feira, por enquanto, às 8h15 da noite. Espero que eu consiga manter esse horário, mas eu não tenho certeza. Por quê? O que aconteceu, gente, com a teacher? Eu falo aqui toda hora pra vocês, né? Inglês abre portas, inglês faz com que vocês consigam um emprego no exterior, trabalhando remotamente, para vagas de assistente executiva, assistente administrativa, recepcionista, call center, tá. De tanto que eu falava isso pra vocês aqui, eu pensei, por que eu não tento, né? Por que eu não tento um trabalho desses? Vamos ver como é que realmente é o processo no LinkedIn, que eu falo tanto pros alunos, quero testar. Nisso que eu fui testar, eu comecei a levar muito a sério, né? Eu comecei a ficar tipo, nossa, não, eu realmente quero. Gente, comecei a busca dia 20 de novembro, tá? Isso foi no feriado. 20 de novembro, tava com tempo livre, 6 horas da manhã, fiz pela primeira vez meu perfil no LinkedIn, do zero, tá? Criei o meu currículo, comecei a pesquisar a vaga. Com o tempo, fui melhorando ali o meu currículo de acordo com as vagas. E, gente, em 3 semanas, tem um vídeo lá na rede social vizinha, se vocês quiserem saber mais a fundo. A teacher conseguiu um emprego. Eu tava achando que ia demorar um tempo. Eu fiquei, não é possível, porque assim, né? A experiência que a teacher tem. Professora de inglês. Como recepcionista eu tenho na empresa de vistos e como consultora de vistos. E eu falei, nossa, será que isso daqui vai ser suficiente, né? Fiquei pensando, bom, eu tenho isso, eu tenho inglês, coloquei lá que eu tinha um espanhol nível B1, intermediário, porque espanhol também a teacher descobriu
que é importante, tá? Não é só em inglês, espanhol também vocês têm que dar ali a atençãozinha, principalmente para essas vagas, né? Gente, a primeira empresa que entrou em contato comigo, que me mandou um assessment para fazer, que é tipo um teste, foi inclusive a empresa que eu fechei. Fechei semana passada, a entrevista, o processo durou 2 semanas. Eu tive que fazer 4 avaliações com eles, né? A primeira avaliação era um teste que eu tinha que fazer online para mostrar habilidades de atenção a detalhes, de inglês, proficiência em inglês. O segundo foi uma cold call, que foi uma ligação fria que eu fiz com eles de, acho que durou uns 12, 15 minutos, que eles só me ligaram para conhecer um pouquinho mais sobre mim, saber pretensão salarial, por que eu me encaixava na vaga, enfim. Terceira ligação, que foi já 1 semana depois, foi uma entrevista mesmo, de 45 minutos, com a mesma pessoa que me ligou no cold call, gostou de mim, e aí a 4ª fase já foi com a supervisora dela, foi segunda-feira passada, foi há 1 semana, que para essa 4ª fase eu tive que me preparar, montar um currículo de acordo com, né, os parâmetros deles, apresentar para ela, conversei um pouco mais com ela, foi de novo uma outra entrevista, né? Tive que provar ali minhas habilidades em espanhol também, para as duas, que inclusive são nativas em espanhol, porque o inglês a teacher se garante, né? O espanhol ali, tive que também provar minha habilidade, que era o suficiente para o que a vaga precisa, né? Enfim, e a teacher em 3 semanas, gente, na verdade nem completou 3 semanas, porque eu comecei dia 20 e dia 8 já tinha mandado o contrato, já tinha assinado tudo. Dia 11, quarta-feira passada, eu comecei meu treinamento nessa empresa. Por que eu tô compartilhando isso com vocês? Eu falo toda hora pra vocês o quanto o inglês abre portas. E eu sempre compartilhava a experiência de outras pessoas. Eu compartilhava daquela outra Camila, Dicas Camila, que inclusive foi com as dicas dela que eu comecei a aplicar pro LinkedIn, para essas vagas, né? E agora a teacher tá podendo aqui falar pra vocês que realmente, gente, o inglês abre portas. Essa vaga não era necessário eu ter um diploma de nível superior. Essa vaga, eu não estou explicando muito bem, mas tem lá no canal eu estou explicando tudo certinho sobre a vaga. Né, para assistente executiva e Client Support Specialist. Especialista de suporte ao cliente. Né, eu vou estar trabalhando com isso. Assim, é bem... Como é que eu posso explicar? Eu vou estar prestando serviços autônomos para essa empresa, como um prestador de serviço autônomo, só que eu vou estar trabalhando, na verdade, com os clientes deles, que são, os clientes são escritórios de advocacia. Então, na verdade, eu vou ser uma assistente executiva de um advogado. Por enquanto, eu estou na fase de treinamento, eu comecei quarta-feira passada, né? Então, por isso que a vida da Titi estava uma loucura essa última semana. Treinamento bem extenso, vocês não fazem ideia. Mas, enfim, necessário. E logo, logo vou ter que fazer mais entrevistas, né, com os clientes deles pra gente achar um match perfeito ali. E aí eu vou, então, ter essas 2 funções. Eu ainda não cheguei na parte mesmo de estar na função de Executive Assistant e de Client Support Specialist. Então, logo, logo, quando eu estiver, eu vou poder oferecer essas informações pra vocês. Mas eu já tô fazendo treinamento pra isso, então eu tenho mais ou menos uma ideia, né? Utiliza muito inglês. Então, só pra vocês terem uma ideia, não, como eu falei, não era necessário pra essa vaga e pra várias outras vagas que precisam. Eu comecei a perceber o quanto que tem, porque eu estava procurando. E, gente, tem muita vaga disponível. É só você procurar, é só você ir lá no LinkedIn fazer o seu perfil que você acha. Para telefonista, recepcionista, suporte ao cliente, nossa, tem muita vaga. Assistente administrativa, recepcionista, assistente virtual, tem tantas vagas e essas vagas, se você tem experiência na área de suporte ao cliente, para ele já é o suficiente, você não tem que ter um diploma em algo dessa área, certo? Se você tem experiência, que foi o meu caso, eu falei para vocês, as minhas 3 experiências eram como professora de inglês, recepcionista na empresa de vistos e consultora na empresa de vistos. E foi o suficiente com 3 experiências. Eu tenho certeza que tem várias outras pessoas que têm muito mais experiência do que eu nessa área de suporte ao cliente, ou especificamente de ser assistente, de ser recepcionista, que, nossa, vai com certeza fazer um diferencial no seu currículo. E se você tiver inglês,
você consegue. Você consegue esse emprego. Eu consegui em 3 semanas, pessoal. Eu estou postando mais sobre isso pra vocês lá na rede social vizinha, mas é só pra vocês verem que não é enganação, tá? Então agora a teacher tá falando de experiência própria. Pra mim, levou 3 semanas. E eu achei tão assim, porque, assim, também ajudou porque essas empresas que eu vou trabalhar, de advocacia, os clientes deles, eles trabalham com Immigration Law, que é lei de imigração. E como eu trabalhava com consultoria de visto, isso também foi muito bom pro meu perfil, né? Porque eu tinha conhecimento já sobre o processo de vistos. E eles trabalham com isso também. Então isso também foi o que fez o diferencial no meu currículo também, além de ter o inglês, né? Mas é aquela questão, gente, se você tem experiência, se você tem o inglês, você tem que aplicar, você tem que aplicar. Tá tudo lá no vídeo, então, se você quer, que nem a teacher, conseguir um emprego que vai mudar a sua qualidade de vida. Isso é outra coisa, não tem problema em compartilhar com vocês aqui salário, né? Eu compartilhei lá no vídeo da rede social vizinha, $1.300, tá? 1.200 mais $100 de bônus por conta de transfer fees, enfim. Faz o cálculo depois, quanto é que vai dar $1.300. Eu vou compartilhar tudo com vocês quando chegar tudo certinho, quando cair na conta, sobre conversão, quanto é que deu. $1.300 para um cargo de assistente executiva e de suporte ao cliente. Eu acho que vai dar mais ou menos ali, não sei se talvez eu estou convertendo errado. Eu acho que vai estar ali R$6.500 por mês. Se a gente considerar 5,50 dá uns 7, mas não tá 5,50, né? Então, gente, uns 6.500 eu tô considerando baixo ainda. Vou mostrar pra vocês ao vivo tudo, vou compartilhar a experiência. R$6.500. Em que mundo aqui no Brasil você vai ganhar R$6.500 num cargo de assistente ou de suporte ao cliente? E ainda tá baixo, tá? E ainda tá baixo. Porque eles fecharam exatamente o que eu tinha falado ali do mínimo, né? Porque quando ela ligou pra mim no cold call, ela falou pra mim, qual a tua pretensão salarial? E eu coloquei muito lá embaixo. Porque era a minha primeira cold call, sério, eu fiquei tipo, não é possível que no primeiro eu já vou conseguir a vaga, né? Eu tava achando que ia ser prática. Então eu coloquei muito lá embaixo, eu falei, de $7 a $8 a hora. Deveria ter colocado mais. E foi logo depois dessa resposta que ela inclusive falou, nossa, Jura, então semana que vem você já quer fazer uma entrevista? Eu acho que ela adorou, eu acho que eu coloquei a pretensão salarial tão baixa que ela falou tipo, nossa, vamos fechar com essa menina mesmo, né? Enfim, e aí eles acabaram fechando ali em 7,5, né, eu acho. A hora. Eu acho que se eu tivesse colocado mais, eu talvez estaria recebendo um pouquinho mais. Mas tudo bem, eu tô feliz só de ganhar experiência ali na área, de ter arranjado emprego. Mas, gente, é assim, eu juro pra vocês que eu tô até hoje, tipo, será isso aconteceu mesmo? Porque eu não era uma coisa que eu tinha iniciado o meu ano pensando, tipo, nossa, esse ano eu vou atrás de um emprego pra trabalhar numa empresa americana. Gente, eu não tava nem um pouco focada nisso. Nem um pouco. Foi uma coisa assim, do nada, que a teacher decidiu, tipo, mês passado, de tanto falar pra vocês. Olha, eu falava toda hora, né? Se isso daqui não vai te convencer, isso daqui vai... Eu falei tanto pra vocês que eu acabei me convencendo a ir atrás. E eu tô feliz, né? Enfim. Então, assim, por conta do inglês. Eu tô até agora meio assim, sem acreditar que tudo ocorreu tão rápido. Mas acho que poderia ter sido mais, né? O salário. Mas tudo bem, não tem problema, porque vai ter aumento, daqui a pouco eu peço um aumento se eu estiver, né, se eu apresentar improvements, se der tudo certo, daqui uns 6 meses eu tô pedindo aumento já pra eles lá, e já compartilho minha experiência aqui com vocês. Mas enfim, inglês ele abre portas, e espanhol também, então até dando moral aí pros professores de espanhol, né? Não dei moral só pro inglês, não. O pessoal tá falando francês. Eu vi muitos cargos ali porque eu tava pesquisando muito pros Estados Unidos, certo? Vagas nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos tem muito latino. Então, por conta disso, eles dão preferência a pessoas que conseguem falar tanto inglês quanto espanhol, pra conseguir falar com clientes também que falam espanhol. Eles deram também um pouquinho de moral ali pra mim, sendo brasileira, por conta do português, porque também tem bastante brasileiro lá, né? Mas eles falaram que tinha que ter um espanhol que você conseguisse se comunicar com os clientes. E eu passei ali na entrevista, pelo menos consegui provar ali proficiência não, né? Um nível que eu conseguia me comunicar.
E isso por quê, gente? Porque eu apliquei a metodologia do shadowing, tá? Então lembra que eu sempre falo pra vocês qual é a melhor forma de se aprender inglês, a forma mais rápida, pra você não ficar desperdiçando seu tempo, pra você aproveitar ao máximo, pra você praticar desde o início, você sendo nível iniciante. Shadowing. O que é shadowing? Espelhamento. Então você vai basicamente assistir vídeos em inglês, mas assim, também não é para pegar qualquer vídeo, é para você pegar vídeos do seu nível. Então se você é iniciante, você tem que pegar vídeos que tenham o inglês iniciante, básico, tá? E você vai fazer o espelhamento da fala, que então vai pegar o espelhamento, né, da pronúncia, do ritmo, da entonação. E com isso, você vai aprimorando o inglês, você vai começando a praticar desde o primeiro momento. É a mesma técnica que vocês utilizaram para aprender o seu idioma nativo, o português. Então, já tô até falando do planner aqui para vocês, porque o planner ele pega exatamente isso, tá bom? Obrigada, Teacher Joel! Então, pessoal, o shadowing, o espelhamento, ele é, desde o início, prática. E você vai ficar ali fazendo, você vai pegar a escuta, você vai escutar bastante inglês e você vai espelhar o que você escuta. Pensa comigo, quando você era bebê, como que você aprendeu português? Não foi exatamente dessa forma? Você escutou seus familiares falando português e você espelhou a fala deles, você espelhou, começou espelhando as sílabas, né, juntando, formando palavras, depois foi formulando frases. Então imagina, se você é bebê, conseguiu aprender o idioma dessa forma, imagina hoje em dia. Essa é a técnica universal, não é uma técnica criada pela Teacher Camila, não é uma técnica universal. Todas as pessoas nessa terra, todo bebê nessa terra, toda criança que aprende a falar um idioma, ela aprende dessa forma. Ela aprende através da escuta e do espelhamento, da fala, da repetição, tá? Então, se você conseguiu aprender o seu primeiro idioma dessa forma, você vai conseguir aprender o seu segundo. Tá? É assim, é comprovado. Só que tem que ter o seu esforço, tem que ter sua dedicação. Por quê? Quando você era criança, você estava escutando toda hora o português. O que tornou mais fácil? Que você tinha ali aquela imersão no idioma. Então, você tem que também ter a imersão no inglês. Não necessariamente você tem que ir para fora para ter essa imersão. Você consegue ter essa imersão escutando inglês todos os dias, através de séries, música, vídeos, podcasts. E os alunos, eles acabam sempre desistindo porque eles ficam, mas eu não sei onde pesquisar. Como que eu faço para ir atrás? Como é que eu sei se esse vídeo que eu vou escutar tá no nível iniciante? Como é que eu sei se eu vou realmente conseguir entender? Se ele não vai acabar me atrapalhando no início? Porque acaba atrapalhando se você pegar um nível muito avançado, né? Acaba sendo difícil, pode até te desmotivar. Então, é importante vocês também pegarem do nível de vocês. E agora que entra, então, a questão do cronograma, pessoal. Estavam pedindo para eu explicar. O cronograma é exatamente isso. O cronograma, vou mostrar aqui para vocês. Nossa, faz tanto tempo que eu não divulgo o cronograma que eu tô até... até tô lerda hoje, né? Já era pra estar aberto ele. Que tá lá no link da bio, é isso daqui, tá? Esse daqui é o cronograma, tem as instruções, então, de como utilizar. Ele vai pegar exatamente isso. Então, ele vai pegar o shadowing. Vocês vão fazer um intensivo de 45 dias. Vocês terão, então, atividades semanais de segunda a sexta-feira, durante 45 dias, dividido em 9 semanas. Estão vendo aqui, são 9 semanas no total. 3 atividades diárias. Parece pouco, mas é muito, porque vocês vão ter que fazer muita repetição no início. Então, 3 atividades é capaz que vocês nem consigam fazer todas, né? 3 atividades é bastante. Vocês vão ter o link para acessar, porque todas as atividades... Como o espelhamento, você tem que ter o áudio, você tem que escutar para você poder espelhar, todos aqui tem vídeo, tá? Então esse daqui é o primeiro vídeo, por exemplo. What is your name? Qual o seu nome? Vocês vão assistir o vídeo, tá pegando ali desde o início, tá vendo? Desde o nível iniciante. A primeira aula você vai aprender a se apresentar, cumprimentar em inglês. Então vocês terão aqui o vídeo, qual que é a instrução da teacher, que inclusive tá lá no material para vocês. A instrução, principalmente se você é iniciante, do zero, é você primeiro acostumar bastante o seu ouvido. Então, você vai, as primeiras vezes que você for assistir esse vídeo, você vai prestar bastante atenção nelas conversando. Você vai tentar, primeiramente, só escutar, tentar conseguir, como é que fala? Conseguir notar o início e fim de cada palavra que elas falam. Depois disso, você passa
para escutar enquanto você lê. Tem aqui a transcrição. Você pode, se for um vídeo na rede social vizinha, você liga a legenda. Você vai ter a transcrição para você conseguir seguir. Aí depois, quarta vez, você pega e lê sozinho, sem o áudio, só lê em voz alta para você se acostumar. Quarta ou quinta vez, você pega, lê junto com elas falando, faz o espelhamento e assim diante. Você vai repetir esse vídeo umas 10, 15 vezes no início. Tá vendo como é bastante tempo para vocês se dedicarem ali nos vídeos? Por isso que 3 é o suficiente. E dessa forma você vai estar praticando inglês desde o começo. Por que também não é essencial, por que essa técnica ela vai ajudar vocês a acelerarem o aprendizado de vocês? Pensa comigo. Quando você era bebê, você pegou gramática? Você pegou leitura primeiro? Você foi pegar isso depois de você já ter escutado bastante português, praticado, que nem a gente vai fazer aqui, certo? E aí, como você fez para você começar a se corrigir? Foi através da gramática, primeiramente? Não. Você começou a se autocorrigir através da sua audição. Então, você falava, suava errado. Por que suava errado? Porque você escutou da forma certa a primeira vez. Se você escutou de tal forma, você vai pegar, peraí, você vai pausar, né? Peraí, nossa, não tá certo. E você faz essa autocorreção. E não é geralmente porque eu aprendi que a gramática é tal regra. Não, geralmente é porque você escutou, você aprendeu a primeira vez da forma certa. Então, por isso que essa técnica, além de tudo, vai fazer vocês terem esse repertório, né, essa memória auditiva, para vocês também conseguirem se autocorrigir sem ter que ficar nesse bloqueio de sempre querer ficar pensando ali nas regrinhas gramaticais. Elas vão ser boas. Como vocês não são bebês, agora vocês estão aprendendo o segundo idioma de vocês, já adultos ou já adolescentes, vocês conseguem, inclusive, inserir a gramática junto, né, no aprendizado, conforme vocês vão pegando ali a prática. Dá para vocês pegarem os dois juntos se vocês gostam de gramática. Se não gosta, tudo bem também. Só essa técnica você aprende ali a falar. Você aprende a também se autocorrigir por conta da sua memória auditiva. Então, por isso que eu falo, é a metodologia mais rápida. É a técnica universal. Nossa, se é tão simples assim, então por que mais gente não fala inglês? Gente, porque as pessoas não seguem. Porque as pessoas talvez não tenham recurso que vai realmente auxiliar elas nisso. Ou porque a pessoa não é esforçada. Porque aqui também tem a questão de você ser dedicado. O que é outra coisa que eu sempre falo pra vocês? Um dos ingredientes principais para aprender um idioma é a constância. Tá vendo que isso daqui é um intensivo de 45 dias? Não é à toa, porque é para o aluno ele manter a constância durante 45 dias. 45 dias sem pular, fazendo ali as atividades as 3 atividades por dia, todos os dias da semana, revisando, fazendo imersão ali no idioma. É necessária essa constância. Se você não mantém a constância, o seu cérebro ele esquece. Estrela, não é grátis, mas... Nossa, que barulho foi esse? Mas é por um valor super acessível. Então, vou mostrar aqui pra vocês agora. E aí a gente já finaliza a nossa live. Pra quem quiser, tá lá no link da bio. Aqui tá no link da bio aqui do TikTok mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. E também outra coisa, esse valor acessível, ele é só pra essa turma. Eu falei pra vocês que ele era até o final da turma, né? Como deu eu fiquei uma semana fora, é até o final do ano. Mas ano que vem a gente vai, provavelmente ainda tá no finalzinho dessa turma, vai continuar ali os 45 dias que nós contamos a partir do dia 27 de outubro, se eu não me engano. Então é só até o final desse ano, tá? Não vai continuar. Ano que vem, dia 1º de janeiro, o valor já muda. Então, pra quem quiser, vocês vão lá, clicar aqui na foto da teacher, no link da bio, tá vendo? Pay Hotmart. E olha só, pra vocês verem que tá por um preço super acessível, R$17. É um valor único. Então, vocês pagam uma única vez e vocês têm acesso vitalício para sempre. O cronograma é para ser feito em 45 dias. Mas, como vocês têm acesso vitalício, se depois dos 45 dias você quiser repetir, se quiser fazer de novo, você vai ter o conteúdo ali, você vai poder fazer. Então, fica para sempre, exatamente, Estrela. Esse material, vocês vão poder fazer o download no computador de vocês, no celular de vocês, enfim. E além disso, olha como eu sou boazinha. Ele tá super acessível, né? R$17.
Mas além disso, eu ainda liberei para vocês parcelarem no cartão em 2 vezes de R$ 8,95. Então assim, gente, inglês abre portas. Em 45 dias, o que esse material ele promete para vocês? O que a teacher promete, garante para vocês? Que se vocês manterem a constância, estudar 1 hora ali por dia, repetindo em voz alta, não é para fazer um estudo passivo, é ativo, praticando em voz alta, certo? Se você fizer isso durante 45 dias, vocês vão sair do nível totalmente iniciante, se esse é o caso de vocês, para pelo menos o nível pré-intermediário. Vocês vão estar conseguindo formular frases sozinhos, vocês vão conseguir até, de certa forma, certas conversações, por exemplo, se apresentar, falar de assuntos básicos, como falar da sua própria família, dos seus interesses, dos seus hobbies, um pouco do seu trabalho, com vocabulário ali, né, ainda pré-intermediário. Em 45 dias, vocês já vão estar conseguindo formular essas frases, conseguindo até se gravar falando inglês, tá? Essa é a promessa da teacher com esse material. Porque eu não tenho que convencer vocês de que essa técnica funciona, porque vocês sabem que ela funciona. Vocês veem isso toda hora com bebês. Como é que bebês aprendem? Eles aprendem através dessa técnica. Se um bebê... Vamos pensar, né? Eu sempre uso o caso aqui da Alice. Vocês devem conhecer a Alice, a bebê que falava palavras difíceis, da Morgana, do Luiz, que eles são lá da Inglaterra. Eles são daqui, mas eles moram lá na Inglaterra, né? Ela fez o comercial da Itaú. A Alice, eu acho que com 2 anos de idade, a Alice, ela já estava falando fluente português, assim, fluente pro nível de criança, né? Ela já formulava frases, ela tinha conversações. Pensa comigo, gente, se um bebê que começa, eles realmente começam do absolutamente zero, né? Nós não temos nem como considerar que nós começamos do zero, porque nós já temos um idioma, nós já temos o português que a gente pode utilizar como referência. Se um bebê consegue sair do zero para esse nível de conversação em 2 anos, para eles é muito mais difícil. Imagina um adulto que com a metodologia certa, a dedicação diária, imagina se em 2 anos ele não consegue já estar falando inglês fluente? É possível através da dedicação. Em 1 ano, eu tenho aquela história do meu aluno Roberto, né? Em 1 ano eu tive um aluno que ele saiu do completo iniciante para o nível intermediário avançado de conversação. Ele precisava até, porque ele ia ser transferido para a Europa, então ele tinha até essa pressão nas costas dele, né, para aprender. Em 1 ano ele saiu do completo iniciante, gente, para o nível intermediário avançado. A gente estava tendo aula completamente em inglês de conversação. Para ele sair ali para um nível avançado, faltava só um pouquinho mais de vocabulário. E, às vezes, ele errava, né, questões gramaticais. Então, por conta disso, eu não considerava ele ainda um nível C1. Mas, gente, ele falava inglês. A aula toda a gente falava inglês. Pouquíssimas vezes eu tinha que corrigir ele, ou eu tinha que dar uma palavra para ele. Porque ele aplicou desde o início a metodologia do Shadowing, que é a técnica para você adquirir sua base. Antes de você ir ter aula de conversação com o professor, adquira sua base através do Shadowing, que é o espelhamento. Então, para quem quiser, por apenas R$17, esse cronograma que ele tem, se vocês entendessem o valor dele, R$17 está um valor muito acessível, porque tem cursos que eles têm a mesma técnica e cobram mais de R$2.000, tá? Online, super famosos. Então, assim, esse cronograma utiliza a mesma técnica, R$17, lá no link da bio, em 45 dias, ele promete que ele vai desbloquear a sua fala do iniciante para pelo menos um pré-intermediário. Então, imagina, daqui a 45 dias você já pode chegar ali no nível A2 de inglês e quem sabe daqui a 6 meses você já não pode estar no nível B2. Se você se dedicar, se você continuar praticando essa metodologia do Shadowing e logo, logo, talvez em 1 ano, estar aplicando para vagas que nem aqui a Teacher, para ser assistente executiva, de suporte ao cliente, ganhando em dólar. Então, para quem quiser, tá lá no link da bio. E... Opa, Gislene, eu acho que acabou travando ali, né? Estrela, assim que o pagamento ele é confirmado, vou mostrar aqui para vocês, ó, vocês vão ter acesso através dessa plataforma aqui, tá? Assim que o pagamento ele é confirmado, vocês vão receber no e-mail de vocês o acesso. Então, Eduardo, você deve receber lá no e-mail de vocês. Vocês vão clicar, vocês podem baixar o aplicativo no celular de vocês ou no computador, vocês podem só acessar a plataforma para baixar. Vou mostrar para vocês como é que fica, ó. Então, vocês vão entrar aqui na Hotmart. Ó, aqui na seção Meus Produtos, vocês vão entrar com o e-mail de vocês, a senha do e-mail de vocês. Vocês vão ter, ó, Planner Intensivo Inglês 45 dias, o e-book.
vocês podem baixar. O meu já tá baixado no meu celular, inclusive eu até passei lá pro meu Zap, né? Mas enfim, dá pra acessar, dá pra também ter ele aqui. Ó, tá vendo? Eu acessei ele então aqui pelo aplicativo, mas eu posso salvar. O que eu fiz? Quando eu salvei, no caso eu tô no iPhone. No iPhone eu cliquei aqui, e aí eu mandei pra minha conversa no Zap. E aí, ó, vou até mostrar pra vocês, eu tenho ele salvo aqui no Zap, eu tenho ele salvo nos arquivos, eu tenho ele salvo no meu computador. Cadê, ó? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o meu eu deixei salvo na minha conversa aqui privada, Luan. Eu tenho um grupo só meu aqui no Zap, que é por onde eu mando todos os meus materiais. Cadê, ó? Tem muita coisa aqui. Eu mandei pro meu Zap, tá vendo? Ó, eu tô aqui numa conversa minha do Zap, minhas coisas. Enfim, e eu mandei pro meu Zap. Deixei ele salvo aqui. Mas vocês podem deixar salvo no arquivo de vocês também. Vocês podem deixar salvo no computador, como eu falei. Se vocês quiserem sempre acessar pelo aplicativo, pode ser também. Pode acessar aqui pelo aplicativo, não tem problema nenhum, tá? Enfim, fica a critério de vocês, como onde vocês querem acessar esse material para estudar todos os dias. Eu tenho ele aqui no celular, mas não é por nada não. Quando eu vou estudar espanhol, eu prefiro estudar espanhol pelo computador, né? Eu acho que eu acabo focando mais e eu consigo levar mais a sério estudos, né? Eu prefiro. Vai do que vocês acharem melhor. Vocês podem utilizar em qualquer um dos dispositivos de vocês, tá bom? Então, pessoal, vamos nos adaptando, tá? A essa nossa nova rotina. A Teacher vai tentar sempre comparecer aqui nas lives certinho. Como eu falei anteriormente, eu ainda não estou com o meu cliente oficial. Então, por enquanto, a Teacher está trabalhando no horário de Eastern Time, que é o horário de Nova York. E o horário de Nova York, eu termino de trabalhar 8 horas da noite. Então, 15 minutos foi pra eu tomar uma água, pra eu conseguir colocar aqui as coisas no quadro e dar aula pra vocês. Mas pode ser que futuramente eu acabe ficando com um cliente que seja em um outro horário, né? Pode ser que eu esteja com o horário Central Time, Mountain Time, que é tipo 3 horas pra trás, 4 horas pra trás. E aí não vai ser... Como é que é? Não vai ser por escolha da Teacher mais, né? E a gente vai talvez ter que fazer lives de manhã, enfim. Vamos vendo como é que vai ser. Mas fiquem tranquilos que as lives elas ficam salvas. Então, se nós tivermos que mudar o nosso horário, eu realmente espero que não, porque eu prefiro realmente dar live de noite. Se nós tivermos que mudar para amanhã, fiquem tranquilos, pessoal, que só consegue ver de noite, porque as lives elas ficam salvas. Então, a Teacher ela vai deixar essa live salva para vocês lá na rede social vizinha, tá bom? Sou intermediária. Andressa, é uma prof para chat me corrigir online. Super Prof, pesquisa o site Super Prof, tem muitos, como é que fala? Já tá me faltando palavra que eu tô cansada. Tem muitos professores particulares que você pode acessar por lá. Era por lá, inclusive, que eu anunciava minhas aulas particulares, né? É um site que tem bastante professor, que você pode, inclusive, fazer aulas experimentais primeiro, até você achar alguém que se encaixa realmente com o seu perfil. Super Prof, eu indico pra vocês que querem um professor particular, ok? Que faça essas aulas de conversação. Super Prof, ok? Isso, Andressa, Super Prof, tá? Então, amanhã estaremos de volta. Vamos pegar a parte 2 dos Modal Verbs. Não se esqueçam, gente, para de procrastinar o inglês, vai lá no link da bio, adquira já o seu cronograma. Lembrando que esse valor de R$17, ele só é até o final do mês. Então, dia 1º de janeiro, ele já vai mudar, ele já vai subir o preço, tá? Eu falei pra vocês que ele ia ficar ativo ali durante a primeira turma, os 45 dias. Vamos se estender um pouquinho a turma? Vamos! Mas assim, a Teacher já tá estendendo pelo menos até o final do mês. Mas começo de janeiro, 1º de janeiro, vai subir o preço, tá? Porque a Teacher tá deixando até a mais. Então adquira já o seu por apenas R$17 lá no link da bio. E isso aí, tá? Good night! Então, boa noite, vocês desbloquearam, ó, nós batemos nossa meta de curtidas. Vou estar encaminhando pra vocês lá na nossa comunidade, lá no nosso grupo do Zap, pra quem quiser entrar. Vai lá na rede social vizinha da Teacher, @teachercamilotaviano, entra no grupo do Zap e é por lá então que eu vou encaminhar pra vocês o nosso material. E também eu vou encaminhar vídeos futuros, daqui a pouco eu também vou estar postando aqui no TikTok vídeos sobre trabalho remoto para empresas americanas, sobre rotina na empresa. Eu vou compartilhar tudo com vocês, gente, adaptação, enfim, eu sei que vocês têm curiosidade. Então fiquem tranquilos que logo logo teremos vídeos sobre isso também, tá? Um grande beijo e até mais. Bye bye everyone, see you! Deixa eu ver aqui.